Bolsonaro agora está com um novo alvo para os seus ataques. Ele vai começar a atacar Janja, a esposa do Lula. Nos últimos dias, inclusive, ele fez comentários bem maliciosos a respeito dela com o objetivo de puxar a esquerda para esse embate. Só que a oposição não pode cair nessa armadilha do Bolsonaro porque ele quer novos alvos para dar uma trégua dos ataques ao TSE e ao STF, porque assim ele consegue trazer uma parcela da população que não gosta desse discurso mais radical. E ele precisa fazer isso porque ele está desesperado por grana, por dinheiro. Você chegou a reparar nesses comentários maliciosos do Bolsonaro a respeito da Janja? Coloque nos comentários e mais ainda, se você quer que o Bolsonaro seja derrotado, deixe o seu like, porque esse vídeo é quase um vídeo de utilidade pública. Porque o Bolsonaro, nesse momento, ele precisa de novos alvos, porque ele tem que dar uma trégua nos ataques que ele faz ao STF e ao TSE. E por quê, pessoal? Porque agora ele é um democrata? A carta do manifesto em favor da democracia assustou o Bolsonaro? Não. O Bolsonaro, ele precisa crescer nas pesquisas. E ele precisa de dinheiro. Ele só vai conseguir doações para a campanha dele, que é uma campanha cara, se ele crescer nas pesquisas. Só que como que ele vai fazer isso? Pesquisas internas do PL mostram para ele que quando ele ataca o STF, quando ele ataca o TSE, ele afugenta uma parcela da população. Inclusive uma parcela da população que votou nele em 2018, mas que não concorda com esse discurso radical. Então o que ele tem que fazer? Ele precisa cessar esses ataques por pelo menos aí 1 a 2 a 3 semanas, para que essa parcela da população possa ver, olha, o Bolsonaro parece que mudou o comportamento e comece a declarar apoio e voto ao Bolsonaro. Porque apesar dele ter tido alguma recuperação nas pesquisas nos últimos dias, essas recuperações não são suficientes para que ele receba dinheiro de doação de campanha. Ah, mas o Bolsonaro está perto do Lula 7 pontos, mas no segundo turno ele está perdendo muito. Ah, o Bolsonaro ele conseguiu empatar com o Lula na margem de erro em São Paulo, mas ainda é insuficiente. O Bolsonaro precisa botar uma diferença aí de 20% contra o Lula em São Paulo para ele conseguir vencer no segundo turno. Mas isso não está sendo demonstrado. E se o Bolsonaro não der demonstrações que ele pode crescer nas pesquisas, ele não vai receber doação de campanha. Até o momento, segundo segundo informações do Metrópolis, o Bolsonaro conseguiu 2,5 milhões em doação. Sabe quanto que ele precisa? 400 milhões. É muito dinheiro, mas para conseguir esse dinheiro ele precisa demonstrar que está se recuperando nas pesquisas. E a recuperação precisa ser maior do que essa que ele está apresentando agora, pessoal. Então ele vai ter que recuar nos ataques ao STF, vai ter que fazer uma pausa nos ataques ao TSE para se mostrar alguém mais brando, tentando trazer assim uma parcela de apoio que hoje ele não tem. Você entendeu a estratégia do Bolsonaro? Se você entendeu, deixe seu comentário e também se inscreva no canal. E aí, aquele encontro que ele teve com o Alexandre de Moraes vai ser fundamental também por um outro ponto, por um outro aspecto. Vocês viram que essa semana o Bolsonaro ele se encontrou com o Alexandre de Moraes lá no Palácio da Alvorada. Eles conversaram, o Bolsonaro vai comparecer à posse do Alexandre de Moraes como ministro do TSE. E essa é uma armadilha do Bolsonaro, porque ele não vai fazer armistício nenhum com o tribunal. Nenhum. Ele vai voltar a atacar mais cedo ou mais tarde. Já fiz vídeo explicando isso, vou deixar o link aqui no card. Só que essa situação do Bolsonaro, ela é boa por conta desse apoio que hoje ele não tem e ele precisa, amansando o discurso radical, mas também para dar uma desafrouxada no laço que ele tem em torno do pescoço. Porque o Bolsonaro ele acredita que se ele der uma apaziguada nas relações dele com o TSE e com o STF, o Xandão pode não apertar os inquéritos que ele tem contra o Bolsonaro, porque o Xandão vai ser o presidente do TSE. E quanto menos notícias negativas o Bolsonaro tiver daqui até o início de outubro, que é quando vai ocorrer o pleito, melhor para o Bolsonaro. Então ele precisa dar uma distensionada nas relações com o STF para que não venham notícias negativas e ameaças contra ele. Porque vocês sabem muito bem da estratégia do Alexandre de Moraes que ele vai colocar em prática a partir de hoje, dia 12. Hoje, dia 12, sei lá, mas ele vai colocar em prática a partir do dia 12. Ele está cercando, preparando o terreno junto com seus pares do STF para enfrentar o Bolsonaro como presidente do TSE. Também expliquei toda essa situação, o link está aqui no card. Então essa é a estratégia do Bolsonaro. Ele consegue tirar dividendos de dois modos. Primeiro, recuando, trazendo o apoio que ele não tem, e no segundo modo, distensionando uma relação que ele tem com o TSE, momentaneamente para evitar aí avanços de inquéritos contra ele. Só que o Bolsonaro, você sabe bem, ele não pode não atacar alguém. Ele precisa continuar atacando, porque isso faz parte do Bolsonaro, aquilo que nós chamamos de política do confronto. Tá piscando aqui a minha luminária. E o que é essa política do confronto? O Bolsonaro, pessoal,
Desde a primeira vez que ele venceu um pleito, lá no final dos anos 80, para vereador do Rio de Janeiro, ele sempre seleciona um alvo e ataca esse alvo. Essa é a estratégia de campanha do Bolsonaro. A primeira vez, ele venceu atacando os superiores dele no exército. Depois ele atacou a Dilma, atacou o Lula, atacou o Fernando Henrique Cardoso. Ele sempre ataca alguém. É a estratégia dele. E é uma estratégia vitoriosa, porque ele sempre venceu, ele nunca foi derrotado. Todo pleito que ele disputa ele vence. Então ele vai manter essa estratégia agora. Só que ele não pode atacar mais o STF e o TSE por conta desse ponto que eu estou falando para vocês. Então ele vai começar a atacar a Janja, pessoal. E aí, se você não tinha percebido isso, eu preciso que você se inscreva no canal, porque essa é uma informação muito valiosa para você. A Thaís Oyama, aquela jornalista que escreve no UOL, na Veja, fez aquele livro Tormenta, ela fez um texto no dia de ontem falando que o Bolsonaro ele vai atacar a Janja. Era uma das frases da manchete dela, só que ela não explicava nada sobre isso. Eu fiquei meio revoltado porque, clickbait na cara dura, mas ficou muito claro para mim. O Bolsonaro, na live que ele fez ontem, e também na participação dele no Flow Podcast, ele se refere a Janja como a jovem esposa do Lula. É um comentário maldoso e maledicente, porque Michele também é bem mais jovem do que Janja e bem mais jovem do que o Bolsonaro. Mas não vamos entrar nesses detalhes a respeito de Michele. Baixaria já basta o Bolsonaro. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que a esquerda migre para esse discurso. Ele quer um embate na esquerda justamente nesse aspecto. Ele quer fugir de aspectos mais sérios da campanha, porque ele não tem nada para apresentar. E o Auxílio Brasil é temporário, pessoal. Ele quer evitar o tema da pandemia. Mas ele sabe passar pela pandemia. Claro, ele sabe enfrentar esse tema. Só que ele não consegue controlar o sentimento da população a respeito do tema da pandemia. Ele não consegue discutir as propostas dele, são propostas fracas. Ele não consegue discutir emprego. O que ele vai falar para a população? Não, que você quer mais direitos ou quer mais trabalho? As pessoas estão recuperando os seus trabalhos, mas estão perdendo direitos. Eu até tive uma conversa recente com uma pessoa e ela é PJ. E ela falou assim, poxa, eu tive uma semana de trabalho, de férias, é muito pouco. Eu falei assim, olha, você tem que agradecer, porque o seu chefe, entre aspas, né, porque não é um chefe, é um cliente, já que eu sou uma empresa e presto serviço para uma outra empresa, é um cliente. Ele nem precisaria te dar essas férias. Porque de fato, né, PJ não tem férias, PJ não tem horário para entrar, não tem horário para sair, PJ não tem 13º, não tem direito a nada, nem de ficar doente. Então as pessoas estão recuperando os seus trabalhos, mas as pessoas não estão tendo direitos. E essa é uma questão que tem que ser tocada. Mas o Bolsonaro quer puxar a discussão para esse lado da Janja, para que ele possa continuar atacando, entrando num embate improdutivo contra as esquerdas, que é o que ele quer para manter o gado dele ativado, manter o gado dele fiel, nesse momento que ele vai dar uma trégua nos ataques ao TSE para conseguir uma outra parcela do... Esse é o objetivo do Bolsonaro. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Ele nem precisaria fazer isso. Porque ele pode continuar atacando o TSE. Ele poderia fazer isso. E o STF. Porque ele conseguiu consolidar a base de apoio. E com o Auxílio Brasil turbinado, ele consegue dar uma mordiscada numa outra parcela da população que hoje começa a migrar para ele. Só que isso é insuficiente para receber as doações de campanha. Então ele precisa fazer esse discurso, ele precisa unir essas duas coisas para crescer, mantendo a base fiel, recebendo as doações de campanha. Essa é a questão, esse é o jogo que o Bolsonaro vai fazer, essa é a estratégia que ele está colocando em prática. Mais uma vez, a oposição não pode cair nessa casca de banana, porque o Bolsonaro vai puxar a todo momento para a questão ideológica, vai puxar para essa questão do embate, esse embate boboloide que não traz absolutamente nada. Nada. Igual aquele vídeo que a Michele fez do Lula, que eu já fiz o comentário, vou deixar o link aqui no card também, que um vídeo bem preconceituoso da Michele relacionado ao Lula. Mas esse é o objetivo do Bolsonaro. E como eu falei para vocês a respeito daquele manifesto do ato da democracia, eu fiz um comentário muito amplo já no dia de ontem, vou deixar o link aqui no card, também é um outro instrumento do Bolsonaro. Porque o que ele começou a falar? Aquele é o manifesto do Lula, aquele é o manifesto do PT, a micareta do PT, aquela cartinha, e mentiu na live. Que ele falou assim, não existe carta maior de democracia do que a Constituição, que o PT não assinou em 88. Mentira, o PT assinou a Constituição do Ulisses Guimarães. Então ele vai fazer esses atos para desacreditar o manifesto, também é um outro instrumento que ele vai fustigar, é um outro alvo que ele vai ficar fustigando. E sinceramente, pessoal, eu não sei se aquele manifesto aberto valeu muito.
Eu acho que pode beneficiar ainda mais o Bolsonaro. O manifesto seria de muito mais valia, muito mais impacto contra o Bolsonaro se só fosse assinado pelas elites, porque aí mostraria um rompimento, uma ruptura do Bolsonaro com as elites econômicas. Da forma como foi feito, talvez ele consiga utilizar isso como mais um alvo para fustigar, dando essa trégua ao STF, que é tudo que ele precisa. É tudo que ele precisa para conseguir talvez ali mais 2 ou 3% dessas pessoas que não gostam do discurso radical. Esse é o momento mais delicado de toda a campanha até o momento. É o momento mais delicado, pessoal. Ou a oposição, ela abre o olho e evita entrar nas armadilhas do Bolsonaro e asfixia o crescimento dele, evitando as doações de campanha, porque ele precisa de 400 milhões e agora só recebeu 2.100, 2.500, ou ela entra para o embate que vai beneficiar o Bolsonaro, vai fazer o Bolsonaro crescer ainda mais.